E que reflexo teve isso no nosso movimento? Na Jaque, o Médio... No ano de 69 também, entre as luzes, né, além da experiência do encontro de irmãos, também houve, por exemplo, a Jaque, a Juventude Agrária Católica, foi o ano que ela começou o processo de reflexão sobre sua ação e que começa a sua transformação, que vai se formalizar também num dos anos de maior repressão, que foi 72, né? Que é quando a JAC oficialmente se desliga da estrutura da igreja e é fundado o Movimento de Evangelização Rural MER. E 72 também é o ano de fundação do CIMI, o Conselho Higienista Missionário. Quer dizer, as luzes, né, as luzes que vêm do Espírito de Deus, estavam aí sempre presentes e agindo através dessas forças, dessas pessoas, desses movimentos, né, que não se acomodaram. Eu não estava na semana de evangelização, aconteceu na paróquia da Macaxeira, onde Reginaldo Veloso era vigário e Adriano era padre lá. Eu não estava nessa semana. Eu estava na semana do primeiro encontro de evangelização, primeiro encontro de irmãos. Na primeira reunião da gente, porque começou a partir dessa experiência na Macaxeira, porque era o próprio leigo fazendo um encontro de evangelização com os seus vizinhos, seus amigos. Então foi uma quinzena, foi uma semana de evangelização. E nessa história deu certo, o pessoal começou a ver que dá certo. Então se propôs uma equipe, que aí tinha João Francisco de Souza, que era o professor que ele falou, e tinha Edla Soares, que foi secretária de Educação aqui de Recife, no governo de João Paulo, Edla Soares, e uma médica, uma francesa médica, a gente chamava ou Maria Médica, ou era Maria Médica que a gente chamava, ou Maria Francesa. Então, esses três elaboraram um projeto a partir da experiência da Macaxeira, da paróquia Santa Maria, da Macaxeira, em Casa Amarela. Aí se levou para... Se fez um projeto, uma proposta, e se apresentou a Dom Helder, que na hora aceitou. É isso que o Estado tem que colocar. Então, porque a gente diz, foi pensado por Dom Helder, foi pensado pelo povo, com os dois padres que estavam lá no meio do povo. Quem começou foi o povo da Macaxeira, em Casa Amarela. Aí a gente viu o movimento começou a fazer encontro por setores paroquiais. É que dentro do movimento se criou duas linhas, uma mais aberta, mais popular, e uma outra mais consciente, que refletia politicamente a conjuntura que a gente vivia. Isso. Ele foi criado no dia de Pentecostes. O que significa Pentecostes? Lembrando um pouco assim do Evangelho, então Jesus Cristo sempre falava que não deixava o povo dele órfão, sempre falava isso. Só que com a morte de Jesus Cristo, aí os discípulos ficaram meio atrapalhados, meio com medo, meio devagar, porque foi muita perseguição, loucura. E o Espírito Santo foi quem veio a dar essa animação, essa coragem, né? Partir para a luta, para organizar a comunidade, que era a ideia, que era a proposta do movimento de Jesus Cristo. Então tinha essa. Então eu acho que Pentecostes acontece nessa conjuntura, né? Para dar esse ânimo ao pessoal, ao movimento, enquanto irmão, partir para a luta, né? E que a coisa não conseguia ficar só na oração, só na reza, mas que tem que partir para a prática, para a luta. Então eu acho que a ligação seria mais nesse sentido. Certo. É isso mesmo? Investimento.
Quando a gente nasceu. Outra coisa é quando a gente foi batizado ou quando a gente fez aniversário, né? O encontro de irmão foi criado dentro dessa perspectiva da luta para a organização popular. E o Pentecoste veio como consequência, foi oficialização. É como se fosse apresentado publicamente. Aqui está a criança que nasceu, que já está crescendo, que já tem saber, que já quer, né? Que já tem querer, mas não foi no dia de Pentecostes que foi criado, não. O movimento foi criado na experiência da macaxeira, que foi muito antes, eu não tenho precisão de data, mas foi criado nessa data. Aí nós organizamos, eu estava nessa primeira, eu e a Maria Benedita, estava em todas as coisas. Então, na primeira Assembleia de Pentecostes, que nós fizemos no Colégio Salesiano de Recife, nós organizamos essa data como a data da Assembleia do Povo. Então, concordo com a Helena, o encontro de irmão não nasceu no dia de Pentecostes, ele já tinha nascido. Ali foi a apresentação pública e o batismo dele. Agora, por que Pentecostes? Porque Noel escolheu Pentecostes. Aí é isso que Zé falou. Né? E Pentecostes é essa vinda do Espírito para animar, né? Relembrando aquele momento histórico, os apóstolos estavam vindo para baixo, né? E aí o Espírito. Com medo, os apóstolos estavam com medo. Nós estávamos dizendo que nós estávamos em ditadura. Aí o que é que nós dizemos? Pentecostes, porque Pentecostes o Espírito veio para dar força, animar e não deixar ninguém escurecer. Era uma rede que trabalhava essa linha. Então, cada bispo na sua diocese fazia esse tipo de coisa. Dom Francisco, Dom José, Dom Marcelo, Dom Manuel, Dom várias religiões. Né? Ele era ligado exatamente à pastoral rural Nordeste 2. Eles se organizaram para enfrentar o ditadura. Então, também, na nossa conversa, que na noite que João Francisco foi preso, tinha tido uma reunião, né, do grupo, ela participou também ainda, e que foram presos, acho que 2 pessoas lá de Crateús, né? Porque Crateús, lá de Dom Fragoso, né? Lá do sertão do Ceará. tinha acontecido um encontro, que eu ia dizer mais depois, que havia 2 linhas dentro do próprio encontro de irmãos. Uma linha mais popular, pessoal mais religioso, e uma linha de pessoas mais políticas. Nem todo mundo participava. Um pouquinho antes, era linha. Participar, por exemplo, eu, Helena, eu participava do grande grupo das reuniões, porque a alma do movimento era que a gente se reunia nos bairros populares, nas ruas, nas favelas, nos sítios, né? E tinha tem um momento que tem momentos que tem pessoas que vêm com o seu texto, como foi dito, a gente ia com o texto, né, com a Bíblia. A Bíblia sempre estava na reunião, mas não era a Bíblia só que a gente discutia. A gente discutia a realidade, a falta, por que é que tem rico e tem pobre, por que é que a gente... Tem gente que tem não sei quantos títulos e tem gente que não sabe ler. Essas coisas a gente discutia. Mas discutíamos também que mundo a gente quer. A gente está lutando para construir que mundo. E nessa luta, a gente tinha eu disse 2 linhas, mas era 2 níveis. Um nível onde era bem popular, todo mundo estava nesse grande número. E tinha um nível de pessoas que se encontravam
interessados. Fazia parte da equipe que planejou, que acompanhava, eu não sei se o nome é certo, assessorava, né? É aquele que facilitava, que estavam presentes. E João era o mais comprometido ideologicamente, politicamente. Ele fazia parte, por exemplo, ele percebia, Miriam é uma pessoa que está contribuindo muito. Ela precisa fazer parte desse grupo que a gente faz de refletir as ações. Está entendendo? Então, ele tinha essa visão de perceber. Aí ele combinava com a gente, que tal chamar Miriam? Estou dando um exemplo. Que tal chamar Miriam para fazer parte desse grupo? Se a gente, alguém dali era convidado a chamar a Miriam. Miriam fazia parte desse grupo e os demais do outro não precisavam saber que ela estava naquele grupo. Era nesse medo, mas também nessa luta e nesse desejo de mudança, de acabar com todo esse sofrimento. A gente estava ia preparar um encontro grande, um encontro de irmãos, uma reunião grande, uma assembleia, e a gente tinha uma parte que era eu e ele que ia conduzir. Aí eu ia para a casa dele naquela noite, mas eu não estava doente não, eu estava cansada, trabalhei muito e tive muita dificuldade no trabalho lá e voltei para casa, estava muito cansada, aí eu não vou vai me esperar. Será que isso não é Cascada na favela, lá dentro de Santa Isabel, eu morava na Santa Isabel. E um professor que morava também na favela, mas era por opção. Eu morava pelo jeito que tinha que morar lá mesmo, né? É diferente, né? Porque foi na casa dele e prendeu ele, mas já tinha aprendido, agora me toquei. Tinha aprendido, ele foi preso, porque nós participamos. Muita gente, um grupo grande, participou de uns 3 dias de estudo, que aconteceu num canto lá na Rua do Pombal, era até numa gráfica, era uma coisa do pessoal, os padres jesuítas. Tá? E estava lá, nesse encontro não só tinha gente de Pernambuco, aí estava lá Alfredo, padre Alfredo, que era lá do Ceará, e Alfredinho, que eu acho que eu estou duvidando se Alfredo era de Crateús ou se era Alfredinho. Era 2 padres, Alfredo. Estava lá, nesse encontro, Nelson, que vocês conhecem, e estava Carmil. Tudo padre. Carmil, Nelson. Estava João Francisco, que estava também. E aí, nessa história, quando Alfredinho saiu primeiro, mas nessa história tinha também, nesse encontro, apareceu para dar uma assessoria, dar uma força, um tal professor, que é muito conhecido por alguém chamado depois, conhecido como Caba Anselmo. Cruz Credo. Então ele também estava presente, e quando Alfredinho, que saiu mais cedo, foi preso na rodoviária. Foi preso na rodoviária. E se descobriu porque Alfredinho levou um jornal, aquele boletim da diocese. Aí, cadê o jornal que você trouxe? Aí ele deu você trouxe mais, você trouxe tanto. Então sabia-se que tinha gente lá dentro. E depois se descobriu que era o tal professor era o Anselmo. um padre chamado de Joãozinho? Chamado? Joãozinho, o João Mota. O lugar de se esconder, o melhor lugar de se esconder no meio do... Nova terra, o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra, o negro, o índio, o mulato, o branco
e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz da liberdade irão cantar.